E a gente, claro, tem que dar toda a gravidade e seriedade para tentar repercutir esse caso que é cruel e escancara mais uma vez, mais um capítulo do Brasil se consolidando cada vez mais como o país da barbárie absoluta, né? Dessa vez, indo diretamente para o Mato Grosso, onde uma candidata a vereadora e a sua irmã, pelo visto, teriam sido sequestradas, torturadas ali cruelmente e mortas enquanto tudo era transmitido por videochamada para o detento que teria encomendado o crime. É uma falha a nível moral, de estrutura do sistema prisional e também a nível, enfim, civilizacional que é inominável, sinceramente. O Paulo Ribas está diretamente de Cuiabá e vai nos ajudar a entender todos os detalhes desse caso impiedoso e bárbaro. Beleza, Paulo, como é que você está? Na medida do possível, tenta trazer aqui para a gente os detalhes, para a gente entender os personagens envolvidos nessa trama. Exatamente, André. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Um crime muito bárbaro não chocou somente o estado de Mato Grosso, mas também todo o Brasil, envolvendo a morte dessas duas irmãs que foram torturadas e assassinadas a mando desse detento. A execução, como já mencionada, foi acompanhada por uma videochamada e ordenada dentro de um presídio. A Polícia Civil está investigando o assassinato de Rayane Alves Porto, de 25 anos, candidata a vereadora lá de Porto Esperidião, e da sua irmã Ritiele Porto, de 28 anos. Segundo as autoridades, esse crime foi encomendado por um preso que está na penitenciária central do estado, lá na capital Cuiabá, que teria passado cerca de 3 horas em uma videochamada com os executores, dando todas as ordens durante a tortura. O delegado Igor Rafael afirmou que os assassinos seguiram as instruções do detento e um dos envolvidos confessou que as irmãs haviam sido decretadas por essa facção criminosa. Até o momento, 10 pessoas já foram presas e a Polícia Civil apreendeu um celular na cela do preso que ainda vai ser periciado. O crime teria sido motivado por uma foto publicada pelas vítimas fazendo um gesto associado à facção PCC que provocou a retaliação da facção rival. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes. E é importante citar que esse tipo de execução, por sinal, já não é uma coisa tão incomum, pois há alguns dias uma outra menina, uma influenciadora do município de Cáceres, também foi executada, segundo eles, pelo mesmo motivo, além de uma crítica ao tráfico da Inacreditável, Paulo Ribas. Obrigado demais pelos esclarecimentos e pelos detalhes, por mais, enfim, desagradáveis que eles sejam, desse caso, enfim, insano. Paulo, a gente descobriu só na última semana, que vários influenciadores, mega influenciadores Brasilzão afora estão sendo usados como lavanderias do crime organizado. Crime organizado esse que tem bancos fictícios que vão financiando campanhas de diversos candidatos Brasil afora. Candidatos esses que acabam se envolvendo em situações macabras como essa, para dizer o mínimo. Você vê como as coisas fatalmente se conectam? E assim o Brasil segue rumo ao precipício completo. O que você acha? O crime organizado, ele banca campanhas, banca vereadores, deputados, senadores. Eles bancam porque eles têm muito dinheiro. O dinheiro vem fácil. Para eles é muito tranquilo eles darem 3, 4, 5 milhões numa campanha de qualquer candidato, independente do local que seja. Esse tipo de preso aí, esse churume da sociedade aí que o PP tanto defende, daqui a pouco ele vai sair. Daqui a pouco ele vai receber um benefício. Agora, ele falou muito dos Estados Unidos, da liberdade condicional, da saidinha. Só que lá nos Estados Unidos, se você tem uma chance e depois você volta a cometer crime, você vai ficar enjaulado pro resto da vida. Aqui não. Um vagabundo como esse, ele comete o crime 10 vezes. Tanto é verdade isso que de cada 10 presos, isso é estatística, de cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Por quê? Porque são pessoas ruins, têm a índole ruim, já entraram tranqueira dentro do presídio e não vai ter uma salvação colocando a culpa no sistema penitenciário, porque esse indivíduo já era um tranqueira, já era um lixo, mesmo antes de entrar na cadeia. E a cadeia não vai ter esse poder de salvá-lo. A única coisa que salva na cadeia, na minha opinião e com a minha experiência, é quando realmente o preso se converte a qualquer tipo de religião, aí ele passa a praticar a bondade. Caso contrário, é só conversa para boi dormir, eles ficam lá com a Bíblia debaixo do braço, mas eles não vão se converter, eles vão continuar cometendo crime, como esse caso aí. Ficou 3 horas numa videochamada
torturando 2 jovens simplesmente porque elas fizeram um gesto de uma outra facção. Ou seja, no Brasil a gente tem pena de morte sim, e a gente está cheio de defensor de bandido. Um fato que chama atenção é só esse gesto, segundo o delegado responsável pelas investigações, elas não teriam envolvimento com o crime organizado, elas fazem parte de um circo e aí fizeram esse gesto numa foto, nem sabiam e acabaram sendo executadas. Pelo menos isso é o que aponta até agora as investigações, né? Mas nada justifica matar 2 adolescentes, sim, claro. jovens, né, 18 e poucos anos, 18, 20 e poucos anos, porque ela fez um gesto. E ainda tem gente que defende essa raça. Eu não defendo essa raça, não. Não, defende quem, então? Você vestiu a carapuça agora, ele não falou de você não, mas tudo bem. Ele fica olhando pra mim de rabo de olho aqui, apontando o dedinho pra mim o tempo inteiro. Ainda bem que a cadeira tá longe. Retiro o que eu disse. Ainda bem que a cadeira tá longe. Quer a cadeira? Mas olha só... Eu vou tirar da tua mão e te dar nela, hein? Ô Marinho, olha só o nível da argumentação do Palumbo, né? A gente tá falando aqui sobre as pessoas que saem do presídio em saídas temporárias e supostamente cometem crimes, né? No entanto, quem cometeu esse crime são aquelas pessoas que estão lá presas. Estão presas. O líder do PCC, atualmente, está preso, comandando a maior organização criminosa no Brasil. Está preso. O que nós temos que discutir é a falência do sistema carcerário no Brasil. Eu concordo que o sistema penitenciário no Brasil, infelizmente, não consegue ressocializar o preso. Então, por isso que nosso país tem altos graus de reincidência. A pessoa comete o crime, sai, e 70% das pessoas voltam a cometer o mesmo crime. O grande problema é que a nossa fábrica, o nosso sistema carcerário, é uma fábrica de fazer pessoas piores. A pessoa entra no presídio como furtadora de celulares e sai como soldado do PCC e do Partido Vermelho. No lugar, do Partido Vermelho. Ladrões e outros, então isso a gente não discute. Mas você não quer construir mais presídio. A gente ouviu os detalhes desse caso absurdo vindo de Cuiabá, mas nos ajuda, eu peço para os dois aqui até nos ajudarem a entender de forma assim definitiva, sem dúvida nenhuma, parando no ar, como foi possível, dentro do sistema prisional, o sujeito ficar 3 horas ali comandando e apreciando uma sessão de tortura que acabou na morte das 2? Qual foi a falha de segurança ou a conivência de algum agente prisional, enfim, corrupto, que acabou providenciando essa estrutura para ele poder, enfim, se deleitar vendo a tortura dessa cidadã? Vocês têm certeza desse fato já? Marinho, o celular entra na cadeia ou por corrupção. Celular. Foi via celular. Ou por corrupção, ou por alguma visita, ou por advogado, e até mesmo por drone já aconteceu de entregarem drogas e celular, né? Então, falharam no sistema de fiscalização. Não é possível que a gente ainda tenha presídios no Brasil que não tenha aquele bloqueador de celular. Acaba com o problema. Aqui em Guarulhos nós temos um bom exemplo, onde a cadeia tem um bloqueador e, infelizmente, quem está ao lado ali também sofre, que a gente não consegue sequer atender uma ligação, fazer uma ligação, porque não tem internet. Mas isso vale para proteger a sociedade, na minha opinião. Meus amigos, uma coisa é certa. Claro que esse caso é completamente fora da curva, dada a tamanha brutalidade que a gente viu diretamente de Cuiabá nesse sentido, mas eu acho que acaba também sendo um pouco reflexo desse processo eleitoral que está marcado pela agressividade e violência. Inclusive, hoje tem uma reunião do Tribunal Superior Eleitoral, reunindo todos os presidentes dos 27 TREs para tentar trazer alguma dose de paz nessa reta final dessa campanha municipal insana e violenta, para dizer o mínimo, né? Mas a gente vai fazer um rápido break para você, claro, que está nos escutando, emprestando seus ouvidos aqui, atento ao nosso Morning Show, que daqui a pouquinho está de volta para você também. E em frente a gente segue para você nos assistindo. Claro que a gente vai trazer várias outras histórias. Antes da gente seguir adiante, minha querida diretora Helena, a gente quer ouvir... Mano Ferreira está de volta aqui com a gente. Manão, o que você achou dessa história bizarra de Cuiabá? Você acompanhou esse caso? É muito triste, né? A gente está vendo a banalização da barbárie no Brasil. E a gente precisa refletir sobre isso. Como o nosso comportamento como cidadão estimula ou repudia a banalização da barbárie. Isso é algo muito grave. Remete à escritora Hannah Arendt, que falava da banalidade do mal. Quando a gente banaliza o mal, todas as nossas liberdades ficam em perigo.